A jornada de Virgil começa bem cedo na cidade Redgrave. Virgil sempre brincava com seu irmão Dante e até treinava com ele. Antes do aniversário de ambos irmãos, sua mãe Eva deu a eles cada metade do amuleto perfeito de Sparda. Durante o mesmo tempo, Sparda sumiu e acabou morrendo por circunstâncias desconhecidas. Um dia, Virgil estava brincando um pouco longe de sua casa e acabou sendo emboscado por demônios enviados pelo rei do submundo, Mundus. Pois o selo que foi imposto por Sparda estava mais fraco, Virgil acabou sendo separado de Dante e sua mãe é eliminada. E apesar de ele ser fraco inicialmente, assim que a espada que corta dimensões Yamato, que inclusive eu já fiz um vídeo no canal se você quiser conferir, ouviu seu chamado e foi até ele, Virgil se tornou implacável. E por causa da morte de sua mãe e sua falta de poder para se proteger, a sua obsessão por poder começou, pois Virgil achou que sua mãe tinha o abandonado, mas na verdade era o contrário, e ela estava procurando por ele, mas acabou sendo morta por causa disso. Devido à sua herança sanguínea direto de seu pai Sparda, ele desde sempre foi recompensado com poderes insanos. E desde sempre ele podia ser considerado como um ser sobrenatural. E ele sempre teve super força, super velocidade e todas essas coisas que eu comentei no vídeo de Dante, se você quiser conferir. Mas após tudo isso acontecer, 17 anos antes dos eventos de Devil May Cry 4, Virgil visitou a cidade de Fortuna para descobrir mais sobre seu pai e a suposta Ordem da Espada. Todos os demônios que Virgil encontrou foram eliminados sem esforço algum. E Virgil acabou encontrando uma mulher desconhecida e ela acaba engravidando. E logo depois, Virgil vaza, assim que ele finalizou suas investigações sobre a Ordem, sem saber que deixou um filho para trás. Virgil acaba encontrando seu irmão novamente antes dos eventos de Devil May Cry 3. Posteriormente, Arkham encontra Virgil procurando um livro em sua biblioteca e conta a ele sobre a lenda do Temem-Ni Gru, uma grande estrutura que foi usada por Sparda para selar o submundo. Arkham revela que eles devem desfazer uma série de selos como o primeiro passo, e Virgil está totalmente a bordo com o plano em relação ao Temem-Ni Gru. E esses selos, na verdade, eram anjos caídos, entre aspas, que representam os 7 pecados capitais. E esses demônios devem receber seus nomes para que os selos sejam desfeitos. Nesse mangá, ao procurar a localização de cada selo, Virgil reside em sua mansão junto com Alice. No entanto, ele vagueia pela cidade em um ponto e é confundido com Dante por Enzo Ferino. E a revelação de que Dante vive dentro da cidade deixa Virgil extremamente motivado. E então, o encontro que eu havia mencionado acontece, pois Virgil encontra e conversa com Dante, trocando, é claro, várias ameaças de morte. E Virgil revela seu plano de liberar o Temem-Ni Gru e abrir o portão do submundo. Virgil começa a insultar Dante, mostrando-lhe a metade do amuleto que Alice tinha roubado antes, o que faz Dante atacar. Mas após uma rápida batalha, Virgil derrota Dante e provoca o mesmo novamente, afirmando que ele poderia recuperar o amuleto dele sempre que quisesse. E esse capítulo termina com Arkham se preparando para iniciar a batalha. Virgil, nesse mangá, até derrota um desses demônios que eram conhecidos como anjos caídos, entre aspas. Mas como o mangá não teve continuação, infelizmente não tem como saber o que aconteceu depois. Mas o que podemos saber é que antes de Devil May Cry 3, o jogo, Virgil era superior a Dante, que até mesmo nesse ponto zoava demônios figurantes, que são ditos de serem superiores a todas as armas modernas do mundo. É claro que isso pode ser referido somente a armas de fogo, mas mesmo assim é interessante. Já em Devil May Cry 3, o jogo, já conhecemos a história.
Dante até comenta no início do jogo que faz mais ou menos 1 ano desde a última vez que ele viu seu irmão. E quando ele luta contra Virgil durante a missão 7, ele é derrotado e desperta seu Devil Trigger e fica exponencialmente mais poderoso. O estado Devil Trigger amplifica em muitas vezes todos os atributos do usuário, e os irmãos se tornam 100% demônios. E Virgil já tinha adquirido seu Devil Trigger naquele ponto, mas decidiu não usar contra Dante. Então, até mesmo naquele ponto, ele era mais poderoso. Inclusive, posteriormente, Virgil mata Beowulf, que é o guardião mais poderoso do Temene Gru, e tinha dado até um pouco de trabalho para Dante após ele ter desperto seu Devil Trigger. E ambos irmãos lutam novamente, só que dessa vez ambos com o Devil Trigger. E a luta é muito mais equilibrada do que da última vez. Porém, como os dois ficaram muito feridos e também enfraquecidos, Arkhan acaba abrindo o portal do submundo, graças a ele ter enganado todo mundo e também por suas habilidades incríveis no breakdancing. E ele até mesmo pega a Force Edge selada e recebe o poder de Esparda. Para termos uma ideia, eu pessoalmente considero Arkhan com a Force Edge, que por mais que seja a forma selada da verdadeira espada de Esparda, ainda assim é superior a seres como Sanctus Diabólica. Apesar do mesmo ter a espada completa, ele usava muito pouco poder, enquanto Arkhan, ao que se parece, usava muito mais poder e teve que ser parado por ambos Dante e Virgil. Sem contar o fato de que dentro do Temene Gru, na parte do lago subterrâneo, podemos ver que há pelo menos uma lua própria do Temene Gru ali dentro, na missão 9. E a Force Edge estava segurando toda essa estrutura. É claro que o Sanctus Diabólica fez algo parecido ao recriar partes da Ilha de Fortuna e até recriar junto sóis e luas que tinham nesses cenários. Mas o Sanctus Diabólica é mais um oponente para Nero de Devil May Cry 4, enquanto Arkhan precisou de 2 herdeiros de Esparda com o Devil Trigger, porque somente Dante não estava dando conta do serviço. Podemos até criar uma linha de Arkhan a seres incrivelmente poderosos como os Beastheads. Apesar desse demônio não estar no nível de um Lorde demoníaco, quando ele despertou na Terra na novelização e prequela de Devil May Cry 2, ele fez todo o mundo humano, ou seja, o universo do mundo humano tremer. Apesar de eu já ter lido a novel, essas informações acabaram vindo diretamente nas minhas mãos pelo usuário Lightning21, que descobriu isso diretamente da novel japonesa. Então um grande agradecimento a ele. E esse feito foi calculado. E o resultado, no mínimo, daria uma potência gerada que chega ao nível de múltiplos sistemas solares, se não muito maior. As Beastheads, quando estiveram nas mãos de Chen, se tornaram muito mais poderosas e ele até se tornou uma ameaça a Dante. Mas isso não vem ao caso, estamos falando das Beastheads base. Então, como podemos ver nesse ponto, eu não vejo como Virgil e Dante, com seu Devil Trigger desperto e poder total, serem inferiores a esse demônio base. E por consequência, podemos até escalar Arkhan junto, o que é impressionante porque, como foi dito, foi preciso ambos Dante e Virgil para derrotá-lo. Após ambos derrotarem Arkhan, os dois lutam novamente e dessa vez Dante acaba vencendo e Virgil fica no submundo por escolha própria. E aqui há uma das informações mais distorcidas na fandom. Muitos dizem que se Virgil estivesse a poder total, ele teria derrotado Mundus, o que é meia verdade. Na verdade, nesse ponto Mundus não tinha ressuscitado completamente. E na novelização Before the Nightmare, ou Antes do Pesadelo, é dito que se Virgil estivesse a 100%, ele teria derrotado o Mundus porque o mesmo não tinha ressuscitado completamente. E de acordo com essa novelização, ele mesmo provocou Mundus e acabou pagando o preço.
então acredito que Virgil teria muitos problemas com a forma selada de mundos. E sinceramente, eu não acredito que ele iria derrotar até mesmo a forma selada de mundos, porque vimos o que aconteceu com Dante, que era muito mais forte naquele ponto e tinha até derrotado uma versão mais poderosa de Virgil, que é Nelo Angelo. Mas ainda assim, Virgil estava muito poderoso. Mas mesmo com esse poder, Virgil foi escravizado e a Yamato foi destruída. Virgil então se torna o já mencionado Nelo Angelo e vence Dante no primeiro confronto. Mas após ver o amuleto do irmão, ele acaba indo embora. Na sua segunda luta contra Dante, Virgil é derrotado. E na terceira, ele libera todo o seu poder, mas também é derrotado por Dante, que após a luta consegue o amuleto perfeito e libera todo o poder da Esparda. Agora, indo um pouco para frente no tempo, 6 anos após os eventos de Devil May Cry 4, Virgil finalmente conseguiu escapar do submundo e se livrar da influência de mundos, pois após ele ser derrotado por Dante, ele ainda assim ficou no submundo e seu corpo e mente ficaram extremamente decrépitos. Mas mesmo nesse estado, após ter se livrado da influência de mundos, ele pôde sobrepujar e arrancar o braço de Nero facilmente e pegar a Yamato de volta. Virgil então retorna à cidade Redgrave, a sua antiga casa, e separa o demônio do homem, e cria o Lorde demoníaco Urizen e seu lado humano V. Urizen então abriu um portal imenso para o submundo com a Yamato e trouxe a Qliphoth para o mundo dos humanos, a fim de criar uma fruta que dá poderes exponenciais àquele que a consome. E até mesmo antes de consumir a fruta, ele é tão poderoso que pôde simplesmente destruir Dante, mesmo depois do mesmo ter vencido mundos, ter vencido uma versão alternativa de mundos, o próprio Argosax e Chen. E não se preocupem, nós vamos voltar a esse ponto posteriormente. E até mesmo é dito em diversas fontes que Dante já superou seu pai, e todo esse poder foi por nada, porque Dante usou o Devil Trigger, e mesmo assim, Urizen quebrou a Rebellion com um soco e facilmente sobrepujou Dante. O filho de Esparda foi forçado a pensar um pouco e usar a Rebellion para unir seu lado demoníaco com o humano, e ainda absorveu a espada Esparda e a própria Rebellion. Ambas contêm 1/3 do poder de Esparda, e ele então libera sua versão mais poderosa do Devil Trigger, o Sin Devil Trigger. E somente assim Dante conseguiu sobrepujar Urizen 2 vezes, sendo que na segunda vez, Urizen consumiu a fruta Qliphoth, simplesmente a fruta responsável para dar mundos os seus poderes, e vamos ver isso também posteriormente. Urizen e Vi acabam se unindo e Virgil retorna com um upgrade imenso de poder e rivaliza totalmente Dante em todos os aspectos, e eles teriam se matado se não fosse pela interrupção de Nero. E vamos deixar claro, Nero não é mais poderoso que os irmãos, pois ele acabou pegando eles em um ponto que eles estavam extremamente exaustos. Não existe um universo onde Nero pode vencer Dante com apenas um soco. Um grande exemplo de um acontecimento igual a esse ocorre com o próprio Dante, que após ter lutado contra Urizen, estava tão cansado que não conseguia lutar com os 100% de seus poderes, e Virgil tranquilamente venceu a primeira luta. Então eu não acredito que Nero é mais poderoso que os irmãos a 100%. Ele é comparável a eles cansados, mas não é mais poderoso. Agora vamos nos adentrar mais no conceito de poder de Virgil e também ver se o cara realmente é tudo isso, e falar sobre inimigos como Chen, o próprio mundos alternativo e até conceitos do submundo. Então agora que sabemos um pouco sobre a jornada de Virgil, precisamos ver se o cara é realmente tudo isso. Uma coisa que eu preciso mencionar é o fato de eu ter deixado como privado todos os meus vídeos de escalonamento de Devil May Cry, sendo o vídeo de Dante a única exceção.
E isso aconteceu porque as informações relacionadas às almas 9D do jogo Peak of Combat recentemente foram descobertas como sendo falsas. Pois é, o autor dessa farsa enganou a comunidade por alguns anos. E após eu ver isso, eu tornei tudo privado para manter a integridade do canal. E também porque parte da equipe de Peak of Combat disse que o jogo se passa em um universo paralelo e não é 100% canônico. Então é melhor esperar o jogo lançar. Mas antes de olharmos para Virgil, precisamos olhar para outros lordes demoníacos e seus feitos, para que só assim possamos classificar o poder do filho de Esparda. A primeira criatura que devemos olhar é Pluto, o primeiro lorde demoníaco, ou o primeiro rei demônio, e é dito que ele é diferenciado desde o início. Antes da separação do universo original, segundo a lenda, durante a criação do mundo, quando o caos reinava supremo, um deus demônio com chifres negros emergiu das trevas. Usando uma lança, ele separou o mundo da luz do mundo das trevas e lançou um feitiço para impedir que os mundos se tornem um novamente. Algum tempo depois, um feroz príncipe demônio nasceu nas profundezas do poço mais escuro do submundo. Seu poder cresceu rapidamente e exponencialmente ao consumir a fruta da Qliphoth. E ele criou um exército absurdo e conseguiu eliminar o deus do mal e tomou seu trono para si. É claro que esse príncipe era Mundus. Após esse período, outro deus demônio conhecido como Argosax apareceu e desafiou o governo de Mundus, travando uma guerra épica contra o príncipe das trevas. Essa guerra eventualmente levou à separação do mundo demoníaco em dois lados, um governado por ele e o outro governado por Argosax. Após um período de tempo indeterminado após essa guerra, Mundus planejou liderar um ataque ao mundo humano e conquistar o reino para si, governando os dois mundos como um só. Mas Esparda, o poderoso cavaleiro demônio, acordou para a justiça, levando-o a liberar poderes inacreditáveis, e ele selou Mundus e derrotou todo o seu exército sozinho, e depois selou o submundo, e o resto nós sabemos o que houve. E aproveitando que estamos falando do submundo em si, precisamos falar sobre o porquê de ele ser um reino importante. Como sabemos, o submundo é uma estrutura bem complexa, e apesar de algumas pessoas que sequer jogaram os jogos dizerem que o reino é um planeta, isso está longe da verdade, pois o submundo é descrito como tendo um mar infinito, sem contar que ele faz parte da escuridão infinita original. Há também a dimensão espelhada, que faz parte do submundo e é dita de ser uma janela no espaço e tempo, e o meio termo entre o mundo dos humanos e o submundo, sendo ela uma cópia perfeita do mundo dos humanos. Em Devil May Cry 3 também podemos ver que há diversas seções no inferno, como as dimensões Nirvana, e em Devil May Cry 5 descobrimos que existe outra parte no inferno, o inferno de fogo de Belial, e por aí vai. O submundo também é descrito no item Astronomical Board como sendo um vazio interminável, ou seja, infinito. O submundo tem um fluxo de tempo diferente do mundo humano, e devido ao fato de Pluto ter separado o universo original em dois, e o mundo humano é a metade do submundo, que por si só é infinito, significa que o mundo humano é no mínimo um universo. Na verdade, o mundo humano é descrito como tendo seu próprio espaço e tempo, e o Gigapad conseguiu chegar no mundo humano através de uma fenda no tecido do espaço e tempo. E o item Sansara é usado para restaurar a ordem dentro do espaço e tempo. Os dois reinos são separados por uma barreira dimensional, que age como uma rede onde os demônios mais fracos até conseguem passar, mas seres poderosos como Mundus não têm a menor chance. E foi assim que Mundus conseguiu enviar demônios para eliminar Esparda e sua família.
Então, o feito de Pluto de separar a criação original em 2 contínuos de espaço e tempo é um feito multi-universal, ou baixo multiversal, e os próximos demônios são até mais fortes que ele. E o primeiro é ninguém menos que Mundus. A sua forma dormente é usada para se manifestar no mundo humano, devido ao fato dos seus poderes serem grandes demais. Nessa forma dormente, ele já é muito mais forte que um dos seus generais, Nightmare. Inclusive, Mundus até temia o poder destrutivo dessa criatura, porque ela pode destruir completamente o submundo. Então, Mundus não teme lutar contra Nightmare, e sim o poder dessa arma em destruir o reino inteiro. Isso sem contar que até nessa forma ele é muito mais poderoso que Virgil como Nelo Angelo, que ficou bem mais poderoso, e até o próprio Dante sem a espada Esparda. Sem contar que nessa forma, Mundus já podia suportar todo o reino do submundo. Quando Mundus ficou no seu poder total e foi lutar contra Dante, ele casualmente criou um universo que se expande infinitamente, e esse é um ponto que causa controvérsia para alguns. Mas saibam que não há evidências além do puro headcanon que Mundus transportou Dante para outro lugar. Na verdade, se pegarmos as informações oficiais e até a palavra do troll Hideki Kamiya, que era o diretor de DMC1, ele afirma isso, que Mundus criou um universo. E se pararmos para pensar, isso não é impressionante se formos olhar o feito de Pluto. E outra prova que diz que Mundus de fato criou esse lugar foi que, quando Mundus foi derrotado, essa realidade se desfez completamente. Outro fato é que quando Mundus foi derrotado, o submundo começou a entrar em colapso. Então isso é impressionante. Já no anime de Devil May Cry, que se passa após o primeiro jogo, Dante venceu Abigail, um demônio poderoso que é dito de rivalizar mundos em poder. E Dante derrotou esse demônio ao flexionar o seu Devil Trigger. Agora voltando ao assunto da prequela de Devil May Cry 2, a novelização. Lá, Dante enfrenta uma versão alternativa de Mundus, que era a manifestação física de um vazio que era a fonte de todo o poder do submundo. E quando essa versão alternativa foi derrotada, esse vazio colapsou. E também precisamos falar de Chen, o canibal. Esse homem tinha unido ao seu corpo 70% do corpo de Esparda e até usou as Beast Heads, mas mesmo assim, Dante derrotou ele. E não vamos esquecer Argosax, que muitas eras antes dos acontecimentos de DMC2 foi selado por Esparda, mas assim que o selo de Argosax enfraqueceu em Devil May Cry 2, sua mera influência, sendo que ele sequer tinha ressuscitado completamente, estava fazendo ambos os reinos se unirem e reverterem a escuridão infinita anterior. Já no seu poder total, Argosax mantinha passivamente distorções causadas pela aproximação do submundo ao mundo humano com sua mera presença, e isso levou à distorção do espaço e tempo, o que inclui o passado e o futuro, e essa distorção foi tão gigantesca que a mera presença de Argosax estava causando paradoxos temporais, onde diferentes pontos no tempo ficaram conectados. Isso é absurdo, mas Dante está acima de tudo isso durante os eventos de Devil May Cry 5, e é dito que o poder dos reis demônios são piada em comparação a ele. E adivinhem só, Urizen tranquilamente venceu esse Dante, que até usou o Devil Trigger. Como sabemos que Urizen é a parte demoníaca de Virgil, isso é muito impressionante. Foi necessário que Dante ficasse em coma por 1 mês e depois libertasse seu poder demoníaco latente com o Sin Devil Trigger, para só assim poder derrotar Urizen. O próprio ainda comeu a fruta da Qliphoth, que, como sabemos, deu a Mundus o poder para derrotar Pluto junto ao seu exército. É claro que Urizen ainda foi derrotado por Dante, porém, esse lado demoníaco foi unido a Virgil, assim como V, e ele voltou mais poderoso do que nunca
sendo ele comparado ao seu irmão no limite, um poder tranquilamente multi-universal. Já em termos de velocidade, o próprio Argo-Sax, e o fato de ser confirmado que ele tem movimento instantâneo que transcende a distância e o próprio tempo, significando que Dante e por consequência Virgil tenham velocidade de combate capaz de acompanhar seres que transcendem o tempo e a própria distância, uma velocidade imensurável que está além da fórmula da velocidade e até mesmo além do espaço físico do universo, sendo ele mais rápido que o tempo linear, pelo menos em reações e velocidade de combate, o que é um verdadeiro absurdo. Não acham?